Senhores, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz Café, que é a nossa coluna em vídeo aqui no YouTube. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de Marketing e Business, e aqui no Talk to Biz Café a gente comenta as principais notícias da semana em relação ao mundo dos negócios e temas correlatos como estratégia, gestão, marketing e inovação. Se você ainda não é assinante do canal, assina agora, ativa o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, das próximas atualizações que a gente tiver por aqui. E os pontos que a gente vai comentar hoje são recorde de vendas no mercado gamer, tanto Sony quanto Microsoft comemorando aí seus resultados na nova geração. E dois anúncios que a Netflix fez, um na semana passada e o outro nessa semana, então na verdade a notícia da semana passada, mas que eu quero aproveitar para comentar tudo junto, e o outro dessa semana, que podem aí trazer movimentações, gerar movimentações para o mercado. Então fiquem aí comigo para o nosso café dessa semana. Bom, para início de conversa, a Sony anunciou que seu console da nova geração PS5 bateu a marca de 10 milhões de unidades vendidas agora em meados de julho, e esse seria o maior recorde da empresa, no caso em toda a sua família de PlayStations, desde lá do PlayStation 1, lançado em dezembro de 1994. Esse teria sido o PlayStation que atingiu a marca de 10 milhões de unidades mais rapidamente. Vale lembrar que o console foi lançado em novembro de 2020, novembro do ano passado. Interessante a gente falar desse recorde, não é? Porque você tem aí desde o ano passado pandemia, você tem uma crise global aí em relação à produção de microchips, fora todos os problemas gerados diretamente pela pandemia, de atraso de entrega, atraso na própria produção de vários componentes, enfim, o mundo virou de pernas pro ar do ano passado para cá, e você tem as duas empresas, tanto Sony quanto Microsoft, até hoje não conseguiram normalizar a entrega, a disponibilidade desses aparelhos, quer dizer, dos produtos da nova geração, que era uma promessa para o segundo trimestre desse ano e que ainda não aconteceu. Por exemplo, aqui em mercados periféricos como o nosso, você ainda tem uma certa dificuldade de encontrar, e quando os modelos aparecem, vem aparecendo com um preço já bem maior do que foram anunciados lá atrás, justamente por conta dessa escassez. E se a gente parar para olhar, esses já foram lançamentos atípicos por definição, né? Além da gente estar num período de pandemia, eu acho que eu nunca vi uma geração que foi lançada com tão poucos títulos exclusivos. A boa parte dos jogos que estavam disponíveis ali para o lançamento, e até agora isso não mudou muito esse cenário, né? Mas eram remakes, versões remasterizadas, mas você não tinha realmente títulos exclusivos que explodissem a cabeça, que chamassem tanto a atenção do consumidor. Então esse foi um lançamento atípico também por isso. Em todas as outras gerações anteriores, no lançamento você tinha uma quantidade ok, talvez não tantos títulos assim, mas você tinha um catálogo ok ali para as pessoas começarem a experimentar a nova geração. Nesse lançamento específico, tanto Sony quanto Microsoft não trouxeram tanta coisa assim. Então essa é uma particularidade também desse lançamento. Então, o que a gente pode concluir, desses números é que a pandemia talvez esteja explicando essa aceleração do mercado gamer global. Se a gente pegar alguns números de 2019 para 2020, a gente teve de fato crescimento. Você teve crescimento aí, falando só de consumo de jogos digitais, você teve um crescimento de 23%, segundo os dados do site Statista. O segundo Superdata, que é um braço da Nielsen ali para avaliar mercados de entretenimento, o mercado de games como um todo cresceu cerca de 12%. A gente sabe que muito desse crescimento é pelo mercado mobile em si, você tem uma série de fenômenos aí específicos do mercado mobile, mas todo esse mercado cresceu. E as perspectivas para 2021, quer dizer, para o fechamento desse ano, também são de mais crescimento. Então você deve ter aí pelo menos mais 15 a 20% de crescimento nesse mercado como um todo. Ou seja, parece que pelo fato das pessoas estarem mais em casa, realmente elas estão investindo um pouco mais em entretenimento doméstico. Então, enquanto outros mercados tiveram um baque, no mercado de videogames parece que a pandemia ajudou a acelerar ainda mais a adoção de novas tecnologias, embora, como eu tenha dito, esses foram lançamentos que foram atípicos, porque você tem falta de aparelhos no mercado e você tem o principal, que é o que leva qualquer console de videogame, que são os títulos exclusivos.
e você praticamente não teve isso até agora. Mesmo aí a gente já está caminhando para agosto, então quase um ano depois do lançamento, você ainda não tem um grande portfólio aí de títulos exclusivos que realmente encha os olhos do consumidor. Só a título de comparação, as vendas da linha Xbox Series estão na casa de 6,2 milhões de unidades. Já o Nintendo Switch, que possivelmente é o primeiro console aí da história a ser meio que transgeracional, né, porque ele nasceu na geração anterior, competindo com os rivais da geração anterior e se mantém nessa geração, e a Nintendo até agora não deu muitos indícios de que ela pretende lançar no curto prazo um novo aparelho. O Nintendo Switch é um console que tem essa particularidade, ele está aí na casa de 89 milhões de unidades vendidas, mas aí também pelo fato dele ser transgeracional, já é covardia comparar com os modelos que foram lançados em dezembro do ano passado. Um outro dado interessante que eu estou vendo aqui no site da VG Charts, que é um site especializado em acompanhamento estatístico sobre o mercado de games, é que eles estão comparando as vendas do PS5 com o Nintendo Wii, que é um videogame de 2 gerações atrás, mas que também fez um estrondoso sucesso, e no mesmo período de tempo, o Wii tinha vendido 9,05 milhões de unidades, o PS5 9,6 milhões de unidades. Então o PS5 aí despontando realmente como um grande campeão de vendas. Vamos ver se ele vai bater o seu irmão mais velho, o PS2, que acho que, se eu não me engano, até hoje é o videogame mais vendido da história. E o cenário realmente parece estar bom para todo mundo. Se a gente olhar, a Microsoft aqui divulgou essa semana alguns resultados e comemora o sucesso da nova linha Xbox. Apesar das vendas estarem inferiores ao PS5, né, a empresa está também tendo o seu console mais vendido de toda a história. Então lá desde o primeiro Xbox, a Microsoft nunca vendeu tantas unidades em tão pouco tempo. Então também é um recorde a ser considerado, além do seu faturamento alto, que ela também divulgou, né, e teve a contribuição, obviamente, uma grande parcela da sua unidade ligada ao mercado de videogames. Por falar em entretenimento doméstico, agora a gente fala de Netflix. Né? A empresa fez 2 anúncios recentes, um na semana passada, como eu disse, que é a sua entrada no mercado de streaming de jogos eletrônicos. A empresa está prometendo isso para 2022. E aí tem uma coisa, né? Porque a entrada da Netflix pode realmente acelerar essa que é uma tendência que muitos especialistas e analistas aí do setor já consideravam ser uma tendência a médio e longo prazo, da gente ter o modelo atual da indústria, que é baseado em hardware, ser substituído por um processamento nas nuvens, mas a entrada na Netflix nesse mercado para 2022, de fato, poderia acelerar esse processo. Claro que quando a gente olha hoje para o poder de fogo dos videogames atuais, pode parecer assim, meio que improvável. Porém, se você comparar e traçar um paralelo com o mercado de vídeo, há 15 anos atrás a gente também considerava que transmitir vídeo streaming em 4K seria algo muito distante. No entanto, isso aconteceu de uma forma bem rápida, até bem mais rápida do que a maioria imaginava. Então pode ser que no mercado de games a gente tenha um movimento semelhante. Vale lembrar que a indústria de jogos como um todo já faz os seus experimentos com modelos de assinatura, não necessariamente com processamento na nuvem para transmissão via streaming, mas já trabalha bastante com modelo de assinatura, a exemplo aí do sucesso do Game Pass e de algumas outras plataformas e de experimentações menores, como a Sony tem também, a própria Nintendo com seu serviço dentro do Nintendo Switch. Então você tem já experimentos com modelos de assinatura. Então, do ponto de vista do consumidor, se o streaming funcionar bem sem engasgar, é muito mais prático assinar o streaming do que assinar um serviço onde você tem que ficar baixando o jogo e apagando na medida que o HD enche. Então isso pode ser também, de fato, um acelerador. O fato da Netflix estar entrando nesse mercado no ano que vem poderia acelerar essa movimentação da indústria como um todo. Mas vamos ver o que de fato vai acontecer. Por outro lado, a empresa fez um anúncio essa semana especificamente para o mercado brasileiro que não foi lá muito bem recebido, que é o aumento aí das suas tarifas. Desde a mais básica até o pacote mais completo, todas as tarifas tiveram um aumento. Então agora os pacotes da Netflix aqui no Brasil começam em R$ 25,90 por mês, chegando a R$ 55,90 naquele pacote 4K com a possibilidade de várias telas simultâneas sendo utilizadas. Só a título de comparação, eu sei que tá todo mundo reclamando da Netflix, tá ficando caro, tá ficando pesado, mas só a título de comparação, nos Estados Unidos os preços começam em $8,99
chegam a 17,99 dólares. Então, em uma conversão direta, a Netflix Brasil ainda está segurando muita coisa por conta dessa variação cambial. Não se esqueçam que é uma empresa multinacional que remete lucros para sua matriz. Essa compensação aí do câmbio ainda está longe de acontecer. Podemos dizer que a empresa até que segurou bastante até fazer um reajuste nas suas mensalidades. Mas aí vem um outro ponto. Se a gente comparar com os serviços concorrentes, Disney Plus nos Estados Unidos custa 7,99 dólares contra 27,90 reais no Brasil. Já o Amazon Prime Video custa 8,99 dólares por lá e aqui R$ 9,90, R$ 9,90 no Brasil. A conclusão disso tudo é uma coisa meio louca, né? Porque o Brasil realmente não é para amadores, mas a gente pode perceber claramente que essas empresas estão fazendo um empenho muito grande para cativar o público brasileiro, para fidelizar esse público brasileiro. Então, elas não estão levando em consideração a variação cambial, não estão levando nada disso em consideração, elas de fato estão tentando trabalhar preços específicos para o mercado brasileiro, nessa tentativa de fidelizar o nosso consumidor. Mas o fato é que parece que a Netflix está confiando bastante no seu poder ali de manter os seus clientes, os seus telespectadores leais, e aí resolveu dar uma disparada, uma salgada maior nesse preço. Pode ser que ela de fato consiga manter ali a sua base leal, mas para o consumidor médio brasileiro, comparando os 3 serviços principais, eu nem vou falar da HBO Max que acabou de chegar aí, mas comparando os 3 serviços principais, você tem uma variação de preço que é de R$10 para R$28 para R$56. Ok? Tudo bem que os serviços têm características bem distintas e não dá para comparar exatamente o portfólio de um com o outro. Não dá para comparar também a estrutura própria ali do ecossistema dos aplicativos, que você tem diferenças ainda muito grandes entre um e outro, mas ainda assim, na comparação específica de preço, essa é uma distância grande. Então a Netflix realmente está bastante confiante de que ela consegue manter o seu consumidor ali, o seu telespectador leal e ainda continuar trazendo novos telespectadores, apesar desse aumento do valor de assinatura. Vamos ver, né, como é que essa briga vai ficar daqui por diante. E essa vai ser a verdadeira guerra, né, do entretenimento doméstico daqui para frente. Muita coisa se desenrolando no mercado de games, mas muita coisa também se desenrolando no mercado de streaming de vídeo. Então vamos acompanhar e vamos ficar ligados nesse mercado para ver o que mais vem por aí. E um último recado, se você ainda não ouviu o episódio do Talk to Biz Podcast dessa semana, tá lá bem legal, episódio número 86, onde eu falo sobre o uso de arquétipos de marca em estratégias de branding. Então, se você ainda não ouviu, vai lá no seu agregador de podcasts preferido e escuta lá o episódio número 86 do Talk to Biz Podcast. Também está disponível aqui no nosso canal do YouTube, basta você buscar aí a playlist do podcast Talk to Biz que você vai nos encontrar. Muito bem, meus amigos, não esqueçam de curtir o vídeo, deixem seus comentários e nos vemos no Talk to Biz Café da semana que vem. Um abraço a todos!